Dois espíritos são capazes de ocuparem o mesmo corpo? Esta mensagem, na verdade, quase um estudo bíblico a respeito do tema, é uma continuação à mensagem anterior que postei no YouTube com o título de Quem são os mortos que aparecem para algumas pessoas? Infelizmente, esse tema não é bem abordado na internet e nem nas igrejas, por algum motivo. Mas nós precisamos saber toda a verdade com relação ao assunto. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos aos fatos. Algumas correntes religiosas defendem o ensino que um espírito de alguém que morreu pode entrar em corpo de outra pessoa viva, usando-o como bem quiser a fim de contatar familiares, amigos, etc., ou articular alguma forma sobrenatural de proceder. Alguns intitulam os que recebem esses ditos espíritos de pessoas que morreram como médiums. Vimos na mensagem anterior que postei no YouTube, com o título Quem são os mortos que aparecem para algumas pessoas, que os textos bíblicos utilizados por essas correntes religiosas não encontram amparo em texto algum bíblico. Na verdade, são práticas condenadas por Deus em sua única palavra, a Bíblia. Vamos analisar e responder biblicamente sobre o assunto inicial, explicitando detalhadamente o caso. Antes, necessitamos saber e provar biblicamente quais as diferenças entre corpo, alma e espírito e as funções de cada parte. Atermiei apenas as definições bíblicas citando os respectivos textos. Há diversas definições sobre alma e espírito. Vamos analisar biblicamente cada uma delas. Vamos analisar o fato da existência do Senhor Jesus Cristo em carne como homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz o seguinte: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus Cristo sempre foi Deus e veio ao mundo em carne, com corpo, alma e espírito. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, lembra o seguinte: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em João, no capítulo 1, versículos 1 a 3, e o versículo 14, diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo veio ao mundo por nascimento em carne, com corpo físico. Em Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 23, especificamente lerei os versículos 18, 21, 22 e 23, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo 21 diz: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, versículo 23, Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou com corpo físico em carne e ossos, ele apareceu com o mesmo corpo que nasceu e que ressuscitou, só que agora um corpo glorificado. E no capítulo 24 de Lucas, versículos 36 a 43, fala sobre isso.
Lerei o versículo 39 apenas, que fala quando o Senhor Jesus mostra que estava em carne mesmo, depois da morte ressuscitou com o corpo físico em carne. Diz: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus Cristo nasceu com alma. Em Mateus capítulo 26, versículos 37 e 38 diz assim: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus Cristo nasceu também com espírito. Em Marcos, no capítulo 14, versículo 38 diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus capítulo 27, versículo 50 diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. O homem foi feito por Deus com corpo, alma e espírito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, lemos o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo é a parte material do homem. Diversos textos bíblicos afirmam que quando alguém morre, o corpo fica dormindo e um dia será ressuscitado. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 7 diz: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Em Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Em João, no capítulo 11, nós lemos o seguinte, versículos 11 a 26. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Crês tu isto? Temos alguns exemplos bíblicos, dentre os quais Eutico, servo de Deus, caiu do 3º andar e morreu. Ou seja, a sua alma e o espírito se separaram do corpo dele por causa da falência total do corpo em virtude da sua queda. O apóstolo Paulo debruçou-se sobre ele e pediu a Deus que a sua alma retornasse ao corpo. Vamos ver, em Atos capítulo 20, versículos 9 a 10 e 10. Diz assim: E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Há diversos outros relatos na Bíblia de servos de Deus que morreram e foram ressuscitados. Essas ressurreições não são iguais às que Deus tem preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo,
do final dos tempos, descritas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 a 58, Apocalipse capítulo 20, etc. Todos os que ressuscitaram no período que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra e dos apóstolos, com certeza, morreram novamente, ainda na sua geração, mas serão ressuscitados conforme os textos citados anteriormente. O corpo do não salvo vai junto com a alma e o espírito para o lago de fogo e enxofre, após a ressurreição do grande trono branco. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus fala o seguinte: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 5 a 15, vou ler apenas alguns versículos. Os versículos 5 e 6 dizem o seguinte: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Os versículos 11 a 15 falam a respeito do grande trono branco, o julgamento que é conhecido como juízo final, onde o Senhor Jesus Cristo vai ser o juiz naquele dia, e lançará todo aquele que o rejeitou como único Salvador e Senhor, no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eles verão que as suas obras jamais puderam salvar a sua alma. Alma significa respiração, respirar, fôlego. A alma é parte imaterial do homem, responsável pelo fôlego do corpo e a recepção de sentimentos e sentidos que serão transmitidos para que o Espírito os execute no corpo. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 25, diz: Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Salmos capítulo 86, versículo 4, diz o seguinte: Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz: A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. A alma do não salvo também vai para o inferno de fogo eterno, junto com o corpo e com o espírito. Em Provérbios capítulo 23, versículo 14 diz: Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Em Mateus no capítulo 10, versículo 28, que já lemos, vou repetir, diz o Senhor Jesus: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Espírito significa sopro, vento. O espírito é a parte imaterial do homem, responsável por receber os sentimentos recepcionados pela alma e decidir quais as ações, boas ou mais, devem ser praticadas pelo corpo e ou executadas no próprio espírito, como amor, ódio, tristeza, alegria, paz, dúvida, pré-julgamento, altruísmos, egoísmos, etc. Alguns sentimentos são capazes de fazerem o corpo adoecer. Em Provérbios, no capítulo 17, versículos 22 e 27, diz o seguinte: O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Provérbios 18, 14 diz: O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
1 Coríntios capítulo 14, versículo 15 diz: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Em João capítulo 32, versículo 8 diz: Na verdade, há um Espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Em Efésios capítulo 4, versículo 23 diz: E vos renoveis no Espírito da vossa mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O Espírito do não salvo, assim como o corpo e a alma, também vai para o inferno de fogo eterno. Logo após a morte do corpo, o Espírito comparece diante de Deus para juízo e ida imediata ao inferno de fogo eterno ou ao paraíso. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 diz: No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, referindo-se ao Senhor Jesus, pregando no inferno antes da sua ressurreição, logo após a sua morte. Em Lucas no capítulo 16, versículo 22 diz: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Em Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43 diz: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vou enumerar a seguir algumas observações muito importantes sobre o assunto. Conforme os textos bíblicos, os únicos mortos que retornaram a este mundo foram servos verdadeiros de Deus, nenhum incrédulo, e pela ressurreição do próprio corpo. Em Mateus no capítulo 27, 52 a 53, Lucas capítulo 16, versículo 31, Lucas capítulo 24, versículos 36 a 39, o próprio Senhor Jesus, João capítulo 11, versículos 1 a 45, Atos capítulo 20, versículos 9 a 12, etc., fala sobre o assunto, sobre isto. Em Lucas no capítulo 16, versículo 31, por exemplo, diz: Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Mostrando assim que para retornar a este mundo tem que ser através da ressurreição dos mortos, do corpo físico. A alma e o espírito não se separam, apesar de coexistirem como partes diferentes, não se extinguem e promovem a preservação ativa e vital do corpo. Leia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A alma transfere os sentimentos para o espírito, que decide e faz com que o corpo execute alguma ação. Os que têm o Espírito Santo, ouvindo-o, podem inabilitar ações erradas, direcionadas da alma para o espírito, e evitarem os sentimentos negativos. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Romanos capítulo 8, versículo 13, Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26, etc., fala sobre o assunto. Com a falência total da parte material do homem, o corpo, a alma e o espírito se separam do corpo. A separação da alma e do espírito do corpo é chamada de morte, e comparecem diante de Deus para o juízo e consequente ida imediata para o inferno ou céu eternos. Leia em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Hebreus capítulo 9, versículo 27, Atos capítulo 7, versículo 59, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43, etc. Com a morte, ou seja, a separação do espírito e da alma do corpo, o corpo fica em estado de adormecimento, apodrecendo e esperando a ressurreição da vida ou do grande trono branco, no juízo final, que será a volta da alma e do espírito ao corpo para que este obtenha novamente vivência, ou seja, volte a funcionar, agora com a ressurreição, eternamente. Leia Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 15, Daniel capítulo 12, versículo 2,
1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 58, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, etc. Com a ressurreição, o corpo não se separará nunca mais da alma e do espírito, e passará a ficar eternamente longe de Deus ou com Ele. Os que estiverem espiritualmente longe de Deus, logo após a morte, irão para o inferno de fogo eterno, que será lançado no grande trono branco, juízo final, no lago de fogo e enxofre, onde passarão a eternidade sofrendo. Leia Hebreus capítulo 9, versículo 27, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 15, etc. Nós, os que pertencemos a Deus, no ato da ressurreição, teremos nossos corpos transformados em corpos novos ou ressuscitados com incorruptibilidade para nunca mais pecarmos, nem sentirmos dores ou sofrimento algum, passando a gozarmos das benesses celestiais que Deus preparou para os que o amam verdadeiramente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 58, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, etc., falam sobre o assunto. Tendo demonstrado exaustivamente e biblicamente a diferença entre corpo, alma e espírito, temos que, caso um espírito de algum morto pudesse voltar à terra e entrar no corpo de uma pessoa viva ou morta, a única palavra de Deus, a Bíblia, estaria se contradizendo em suas afirmações da seguinte forma: Deus não condenaria a consulta a mortos, mas condena. Isaías, no capítulo 8, versículo 19, diz: Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12 diz: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. As religiões que ensinam seus fiéis a falarem com entidades, ainda que as denominem de santos que já morreram, estão infringindo a única palavra de Deus, a Bíblia, induzindo-os a cometerem abominações contra o próprio Deus, conforme os textos já citados. Se uma pessoa morta pudesse mesmo falar com alguém vivo ou entrar em seu corpo, o que recebesse uma entidade em seu corpo, essa pessoa morta, teria que responder pelas ações erradas praticadas por essa tal pessoa morta, pois seriam executadas em seu corpo. Cada corpo tem a sua própria alma e espírito. Por isto, cada um de nós daremos contas de nós mesmos a Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 12 diz: De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Caso algum morto pudesse entrar em contato com alguém vivo ou entrar em seu corpo, a única palavra de Deus exporia situações de alguém vivo recebendo o espírito de uma pessoa morta. Não há um só versículo na Bíblia que confirme esse tipo de ensino. Vamos analisar o caso do rei Saul, que consultou uma feiticeira e pediu para esta fazer com que Samuel, que havia morrido, o profeta Samuel, viesse falar com ele. Saul estava completamente longe do caminho de Deus. Por isto, Deus não o respondia por intermédio de seus profetas. Em 1 Samuel capítulo 28, versículos 6 e 7 diz: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar.
Pergunto: Deus deixaria de responder a Saul por intermédio de seus servos para fazer isto por uma feiticeira que ele sempre condenou? A feiticeira não recebeu o tal espírito em seu corpo, apenas teve uma visão. Observe também que nos versículos 13 e 14 de 1 Samuel capítulo 28, a feiticeira disse que estava vendo deuses que subiam da terra. Veja em 1 Samuel capítulo 28, versículos 11 a 14, diz assim: A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Algumas observações sobre o texto lido anteriormente. Se fosse Samuel, ele não teria subido da terra, mas descido do céu. Samuel jamais viria por chamado de uma feiticeira, pois ele era fiel a Deus e observava a sua palavra. Deus não enviaria Samuel por uma feiticeira, porque sempre condenou a prática da feitiçaria e não respondeu a Saul por seus servos. Com certeza não responderia por uma feiticeira. De acordo com o versículo 14, Saul entendeu que era Samuel o profeta, mas era um demônio enganador que se auto-intitulou Samuel, como fazem em rituais religiosos nos nossos dias. Então, Saul estava falando com um demônio chamado Samuel, e não com Samuel, profeta de Deus. A feiticeira disse que estava vendo deuses, e o tal Samuel era um deles. Não há outro Deus além do Criador. Deus diz em sua palavra que os deuses são demônios. Deuteronômio capítulo 32, versículo 17 diz: Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Isaías capítulo 45, versículo 5 diz: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, e te exigirei ainda que tu não me conheças. Portanto, Saul estava falando com um demônio que, para enganar, quis ser chamado de Samuel. Sendo assim, como vimos exaustivamente e biblicamente, todo o espírito que entra no corpo de uma pessoa viva é um espírito de demônio enganador, para que pensem que são familiares, amigos ou conhecidos. São demônios que observam as vidas das pessoas para aparecerem depois por possessão ou como uma figura em visão. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Veja, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como Satanás não é onipresente, não está em todos os lugares ao mesmo tempo, só Deus tem o atributo da onipresença. Satanás ordena aos outros anjos que caíram com ele para aparecerem ou possuírem o máximo de pessoas possível, inclusive oferecendo riquezas para o servirem. Muitas caem nessas ciladas porque não conhecem o Deus da Bíblia. Milhares de demônios aparecem em vários lugares, utilizando-se até de um mesmo nome. Por exemplo, é impossível um demônio que quer ser chamado de Beelzebul estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então o diabo, que é Satanás, orienta aos seus diversos demônios que caíram com ele e os seguem. Demônios diferentes uns dos outros, que utilizem o mesmo nome para parecerem que o mesmo espírito está em vários lugares ao mesmo tempo. Os que denominam-se médiuns incorporam em seu corpo ou veem demônios transfigurantes em pessoas para enganarem outros incrédulos.
Eles também agem em várias instituições religiosas que afirmem serem de Deus. Muitos fiéis ficam possessos por demônios e pensam que estão recebendo em seu corpo o Espírito Santo. Não há relato algum bíblico de servos de Deus ficarem possessos e agindo de forma que não saiba o que está dizendo ou fazendo. O diabo, que é Satanás, com milhares de demônios, fazem de tudo o que puderem para arrebanharem o máximo de pessoas possível para o lugar que eles passarão a eternidade sofrendo, que é o inferno de fogo eterno, que será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que vemos na única palavra de Deus, a Bíblia, não são pessoas recebendo espíritos de pessoas que morreram, mas espíritos imundos, espíritos de demônios, anjos caídos, que incorporam pessoas incrédulas. Por isto, vemos o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos e discípulos do Senhor Jesus, expulsando demônios dos incrédulos e não pessoas mortas incorporadas em pessoas vivas. Dentre outros casos, vou citar alguns que a Escritura diz, a palavra de Deus, a única palavra de Deus, a Bíblia fala sobre demônios que incorporavam em pessoas e que o Senhor Jesus e os apóstolos os expulsaram. São muitos casos, mas nenhum deles era espírito de uma pessoa, mas somente demônios. Você pode constatar aí em Marcos, no capítulo 5, versículo 2, e saindo do barco, foi ao encontro do Senhor Jesus, um homem que tinha espírito imundo de demônios. Ele vivia nos sepulcros. Em Apocalipse, no capítulo 16, versículos 13 e 14, fala o seguinte: da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja também o caso de um homem demoniado dentro da sinagoga dos judeus, em Lucas, no capítulo 4, versículos 33 a 35, que o Senhor Jesus Cristo expulsou os demônios. Veja Maria Madalena, que tinha 7 demônios, e o Senhor Jesus também expulsou os demônios que ela tinha. Ela tornou-se uma serva de Deus. Em Lucas, capítulo 8, versículos 1 e 2, fala sobre isso. Mateus, capítulo 9, versículos 32 e 33, fala também que, havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, que tinha demônios. Em Marcos, capítulo 5, versículos 1 ao versículo 13, fala também sobre a expulsão de demônios, que o Senhor Jesus expulsou e eles entraram em porcos e caíram no despenhadeiro. Em Lucas, no capítulo 10, versículos 17 a 20, fala também que os 70 discípulos estavam felizes porque os demônios estavam sendo expulsos por eles. Os 70 que Jesus enviou de 2 a 2 para curarem, para ressuscitar mortos e expulsar demônios, e eles estavam felizes. E no versículo 20, o Senhor Jesus disse: não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Em Atos capítulo 16, versículos 16 a 19, Paulo expulsou também demônio. Paulo, na verdade, ele também expulsava demônios, como o Senhor Deus deu poderes a ele para isso também, e ressuscitar mortos. Portanto, pelos motivos e razões bíblicas exaustivamente apresentadas, é correto afirmarmos que é impossível uma pessoa receber, incorporar outro espírito, seja de pessoa viva ou morta. Pelo seguinte: não há caso algum na única palavra de Deus, a Bíblia, que qualquer espírito de pessoa morta tenha se incorporado em pessoa viva. Todos os espíritos que entraram em pessoas, conforme textos bíblicos, foram
espíritos imundos, espíritos de demônios, de anjos caídos. Deus condena, conforme já vimos em sua palavra, a Bíblia, a prática de consulta a mortos que não são mortos, são demônios. Todos os mortos, logo após a morte, como já vimos, vão direto para o céu ou para o inferno de fogo eterno. Conforme os textos bíblicos, os únicos mortos que retornam a este mundo, que retornaram a este mundo, na verdade, foram servos do verdadeiro Deus, todos crentes, salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus, por terem crido nele. Nenhum incrédulo, e por ressurreição do próprio corpo. Conforme já comprovamos biblicamente, é impossível dois espíritos de pessoas ocuparem o mesmo corpo. Portanto, meu amigo, minha amiga, sabendo disso, você precisa se arrepender dos seus pecados, das suas crendices de demônios, criadas por demônios, e se converter ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como único Salvador e Senhor. Ele já pagou todos os teus pecados na cruz com o sangue que derramou. Conforme está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7. Porque você não pode pagar um só pecado sequer. Foi por isso que ele veio ao mundo, para pagar todos os teus pecados, porque te ama, por você ser um grande pecador e por ser pecador não poder pagar um só pecado sequer. Conforme está escrito em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 23. Então esse mesmo Jesus provou que morreu por amor a você e a mim e quer perdoar seus pecados, limpar você de seus pecados e dar vida eterna a você pelo sangue que ele derramou na cruz. E ele provou com a sua ressurreição em corpo físico ao terceiro dia da sua morte, em carne e ossos, como está em Lucas, no capítulo 24, versículo 39. Antes que seja tarde demais, arrependa-se verdadeiramente dos seus pecados, meu amigo, e converta-se somente ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida eterna.